A Unicamp com certeza é um dos maiores orgulhos da cidade de Campinas. Eu sei que hoje está bem extenso, mas olha, sobreviva a esse vídeo, pois esse conteúdo vai cair no vestibular. Para fazer esse vídeo, eu tive que fazer algumas pesquisas. Deixei aqui nos comentários todos os links que eu pesquisei, além de ligar para o meu amigo Renato, que me desafiou para falar de Racionais. Eu falei, beleza, aceito. Meu filho aparece e fala assim, pai, você não acredita? Lá na escola estão começando a falar de rap, lá é uma escola salesiana, e aí eles começaram a fazer um meme de isso aqui não é coisa de salesiano. Ah, você gritou no corredor. Cara, se o Dom Bosco ele não entrasse no caminho eclesiástico, ele seria um rapper. Turim, no início da Revolução Industrial, jovens sendo marginalizados, todos indo para as fábricas para entrar num sistema em que a vida deles seria aquele ciclo sem fim e os filhos deles seriam para repor a peça de asfaltar na fábrica. Tal. O Dom Bosco falou assim, não, isso aqui tem que parar, porque antigamente a educação funcionava assim, eu apresento para você a lei, eu vou te vigiar para ver se você está seguindo essa lei e vou te punir quando você sair da lei. Dom Bosco falou assim, não, então peraí, pega essa criançada aqui, traz para mim que eu vou fazer uma outra coisa. Em vez de apresentar a lei, eu vou conversar com carinho, eu vou servir de guia. Servir, né? Aquele ser que é marginalizado. Por fim, não punir o indivíduo, mas transformar a sociedade para a libertação do indivíduo. Vamos fazer um rap do Dom Bosco. Tá bom, mas você vai fazer um rap do Dom Bosco, qual que é o seu lugar de falar do Dom Bosco? Eu sou cristão, protestante, calvinista, presbiteriano, que já foi e é muito agraciado por salesianos e irmãos de Santa Cruz. Quem você é para falar agora dos Racionais? Sou branco, de olhos azuis, de classe média, que sempre pôde contar com os pais, nunca passou fome, sempre estudou em ótimas escolas e percebe que mesmo sendo adulto, nunca passou por um médico preto, que anda por ruas vazias de madrugada, sem medo de tomar geral, que pode passear com vários amigos no shopping center, mesmo sem comprar nada, e ninguém vai me perturbar. No meio acadêmico, foi só no mestrado da Unicamp em que eu pude ter trocas enriquecedoras com pessoas pretas. Ainda, eu sou pai de uma adolescente que se identifica como parda, diz querer ser médica. Não me importo se ela vai ser médica ou não, sei que ela tem muita coisa para descobrir, mas quero o seu destaque no meio acadêmico não seja pela cor da sua pele, e se ela for médica, prefiro que um paciente desconsidere seu tratamento por usar ciência no lugar de ideologia, a desconsiderar pela cor da sua pele. E por fim, sei da importância da Unicamp para o Brasil e o meu lugar de fala é de alguém que não quer mais ver cientistas, políticos e empresários alienados. Então mostra jovem negro na periferia. Seu sentimento de revolta e a luta para sobreviver. O disco foi lançado entre 1997 e 1998, então era a época do Fernando Henrique Cardoso. Um ponto muito forte dele foram as privatizações, capital estrangeiro sendo investido no Brasil, e aí os negros estavam perdendo espaço. Em 92, um pouco antes, teve o massacre do Carandiru, e 3 anos antes foi considerado crime inafiançável o racismo. Nas escolas não se discutia das injustiças sociais, ia se identificar no rap. Quando você escuta o disco, percebe momentos líricos, épicos e dramáticos, porque hoje em dia a gente fala muito do streaming, a gente consome uma música muito isoladamente, mas é interessante que nesse conceito de álbum, o disco inteiro ele tem uma história, ele é como se fosse um livro em que cada faixa fosse um capítulo. Primeiro você pega a capa e você olha aquela imagem, parece que é um disco religioso, tanto pela tipografia, parece que ela é medieval, né? E tem essa cruz no meio. As cores são bem interessantes, né? Ele é preto, realça os elementos. O em cima está vermelho, o escrito está branco. O branco dá um bom contraste com o preto, então a leitura fica boa. E o vermelho dá mais destaque que o branco, que é onde está o nome da banda Racionais. E no centro tem a cruz para falar, olha só, estamos falando de sobreviventes no inferno. Então você vê o inferno e a cruz. Esse fundo preto, ele pode nos remeter ao luto. O escrito em vermelho também pode nos remeter a uma coisa de sangue, de violência. No centro desse luto, nós temos uma cruz que pode representar a vida. Ao mesmo tempo que a cruz, ela é um instrumento de tortura para o Império Romano, um governo opressor.
e remete a essa coisa medieval, é algo que já vem sendo há muito tempo. Mas essa cruz é de ouro, essa proteção está furada. O versículo do Salmo 23, né? Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Esse salmo ele é muito conhecido. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ainda que eu caminhe pelo vale das trevas e da morte, não temerei mal algum, pois você está comigo. E aí você começa a ouvir e você percebe que a ordem das músicas, ela forma um grande culto, né? Com todos os seus momentos litúrgicos. Então ele começa com um cântico de louvor, depois ele parte para a leitura da palavra, depois ele tem um momento de velar os mortos, as testemunhas, a reflexão, né? O momento que o pregador ele vai passar a mensagem e aí tem o fechamento. Você percebe que o sacro e o profano coexistindo, um está cooperando com o outro, também se contradizem. Você pode pegar um livro, abrir o capítulo 7 e ler. Você vai ter um entendimento. Agora, se você pegar esse livro desde o capítulo 1, quando você chegar no capítulo 7, você vai ter um entendimento ainda mais profundo. O primeiro capítulo é Jorge da Capadócia, do Jorge Benjor, que ele está protegido com as roupas e as armas de Jorge. Tem a música Gênesis, Deus fez o amor, no entanto, o homem deu outras coisas, e para vencer tudo isso, eu estou com a Bíblia, uma pistola, muita revolta no coração para sobreviver ao inferno. O terceiro capítulo, capítulo 4, versículo 3, dando aquela ideia de texto bíblico, e ele começa com uma estatística. Isso me lembrou na Bíblia o livro de Números, também começa com o censo do povo de Israel, só ele começa a contar uma história. Capítulo 4. Estou ouvindo alguém me chamar, de uma pessoa que entra no mundo do crime, mas mostra o fim ruim dessa escolha. Um rapaz do comum, que mostra um cara do bem, e mostra o fim desse cara do bem. Depois tem uma música instrumental. A música instrumental é super calminha, super tranquila, mas do nada termina com um disparo de um detento, que fala bem do massacre de Carandiru de 1992. O sistema todo está corrompido. Aí vem periferia, é periferia em qualquer lugar. Mas aí ele também aponta os culpados, tanto internos como externos. Qual mentira eu vou acreditar? O lazer da periferia. Falando tudo isso, ele entra no momento da reflexão, o Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz. Cita magias para falar da grande mensagem que é como sobreviver no inferno. E depois tem o salve, tem coisas bem interessantes, mas porque hoje o que eu quero analisar é a canção Mágico de Oz, do Ed Rock. Apesar dessa música se chamar Mágico de Oz, falar da história de um garoto de 12 anos, eu acho respeitoso dizer que a linguagem não é apropriada para menores de 14 anos. Então, se você não tem 14 anos ou não se sente à vontade com essa poesia, deixa seu like. Eu acho que esse tema é importante para lidar com todas as idades, mas existem outras formas também para lidar com isso. Mas vamos lá falar. É o seguinte, vamos pensar, Mágico de Oz. A história é toda lúdica, infantil. A menina mora num lugar horrível e aí acontece toda uma reviravolta. E ela está num lugar encantador, maravilhoso. Ela tem um desejo muito grande de voltar. E para ela voltar, ela precisa de uma solução mágica. E também tem que ter uma solução pé no chão, que é um sapato dourado. E no final, ela encontra um coach que fala assim, olha, você na verdade precisa acreditar em você mesmo, meritocracia. Enquanto no meio da canção tem um narrador, e aí ele começa a falar a mensagem de como sobreviver no inferno. Então a música começa com um depoimento de uma criança de casa, pois sofria violência doméstica. Ele sonha com uma vida digna, se fosse mágico, e não teria droga, nem fome, nem polícia. Fala que o menino que quer ter uma vida digna e decente, tem aí uma ideia de meritocracia, que ele vai fazer, ele vai lutar, ele vai conseguir. Se sente protegido muito mais pelo que está marginalizado pela sociedade. E aqui ele mostra que está descontente, né, com a realidade, vendo no místico, então, uma solução. Quando ele fala assim, queria que Deus me ouvisse, sugere que ele sentia que não era notado por Deus. Ele percebe que aquilo que ele pedia para Deus, ele poderia alcançar na vida do crime. Parece, então, mais um personagem que deveria combater o crime, mas aí estão morrendo por causa desse esquema que é alimentado tanto pelo sujeito que é o da lei, como o sujeito ilegal. Um trecho da música que mais me fez refletir. Lembre-se que esse é o momento da missa
em que o pregador vai dar sua mensagem, fazendo a reflexão. E nessa coisa de reflexo, nós temos um menino que se vê. A ideia da reflexão é a gente olhar para a gente mesmo. É muito comum, né? Ele está na vitrine, aquela coisa do consumo, propagandas. Tem as estratégias da mídia de transferir responsabilidade por sensibilidade. Outros dois personagens, o agressor e a vítima. Os dois, o legal e o ilegal. O menino é ilegal, porque ele está fumando pedra. O traficante também é ilegal. A polícia é legal, mas a polícia, ele está no papel de transgressor e o menino está no papel de vítima. Mas tem outra vítima, que é o legal, o homem de bem. Ele tem responsabilidade, ele olha para o menino que está se retorcendo no chão e ele fala, não estou nem aí. A solidariedade nota agentes responsáveis pela barbárie e neutralidade. Mostra assim, eu estou pedindo um posicionamento da classe média, porque eu não consigo ter apoio do traficante, não consigo ter apoio da polícia e a criança também não vai ter apoio de outra criança. E nesses papéis definidos tem aquela questão, olha, não, mas espera aí, se eu ajudar, eu atrapalho. Se você não ajudar, você ajuda no quê? E esse sistema corrompido, a gente olha uma criança, a gente tem que pensar o seguinte, essa criança é o início desse sistema. Então é importante ajudar essa criança. Aí o autor ele fala bastante sobre sensibilidade. Aliás, quem é que não se sensibiliza com o grito de socorro de uma criança? Outro ponto que me chamou muita atenção nesse trecho é a parte dele se espelhar. Porque assim, você se espelha naquilo que você está perto. Mas ele se espelha no vidro. Ao mesmo tempo que a luz passa o vidro, a luz reflete. Ele se vê no modelo da vitrine. Ele olhando assim, né, o manequim com aquela roupa e ele consegue se olhar. Isso leva ele ao consumo de ostentação, né, aquele famoso sapato dourado para ele conseguir chegar a seguir o caminho certo. Mas olhar para essa vitrine, olhar para esse menino, olhar para esse sistema de consumo também leva ele para a vida do crime. E na vitrine ele se vê como um produto todo esse sistema. Antes da gente pensar na criança preta pobre olhando para a vitrine e logo ver o crime, o que é que a gente vê quando vê uma criança preta pobre olhando para a vitrine? E a vida do crime é uma vida que leva à morte. Aí ele cai. Ninguém liga pro moleque tendo um ataque. Quem que é ninguém? Ninguém é a criança preta pobre. Ela é um ninguém. Agora o ninguém é o cidadão do bem, quando ele não se importa com a criança. E quem que ele está interpelando? É o vestibulando da Unicamp? É o policial? É o traficante? É o cidadão de bem? E como é que eu vou ter essa empatia? Pensa o seguinte, essa criança, ela quer vencer, né? Vamos falar da meritocracia. O Mágico de Oz falando, se você realmente acreditar, você vai conseguir chegar. Para você conseguir chegar até aqui, você precisa de um sapato de ouro. Uma solução mágica. Como é que você vai vencer esse sistema sozinho? Contra todos esses atores poderosos, se não por uma intervenção divina. Aí ele fala o seguinte, é muito difícil andar na linha. A gente pode falar assim, não, mas foi uma escolha dele. Ele que escolheu fazer coisa errada. Tudo bem, eu concordo. Ele escolheu. Ele podia ter ficado em casa apanhando do pai. Ele quis ir pra rua, foi uma escolha dele. Mas, uma coisa que ele fala, que é interessante, que ele fala assim, é 1 em 100 para voltar. Porque a gente pode pensar o seguinte, a gente já fez coisa errada. Aí a gente fala, não, mas é diferente, porque aquilo foi só uma festa, aquele dia eu bebi demais, era minha adolescência, a gente fez coisa errada. E a gente tem a capricho de falar assim, não, mas eu tomei vergonha na cara e agora eu tô na linha. E aí eu falo assim, olha, pra gente que é muito mais fácil andar na linha, pra gente que quando sai da linha é muito mais fácil voltar, a gente já saiu da linha, como que a gente consegue julgar essas pessoas falando assim, olha, você saiu da linha, puxa, não vou poder te ajudar. Morre aqui na rua, aqui, não tem problema. Agora o rapper fala que não foi só um menino, tá agora falando de um grupo, e ele identifica esse grupo por uma raça. E aí ele fala de uma situação que parece assim, que é uma questão econômica, não é uma questão racial. Ele fala, não, eu acho que Deus não está aprovando essa raça. Tanto que esse problema não é apenas de um único ponto, mas é algo que se repete em várias partes. E essa aqui é a voz do cidadão do bem. Ele reza, né? Ele reza pelo outro, né? E é importante isso, muito importante isso. Pois o menino, olha, ele não duvida que Deus existe. Ele acredita que Deus existe. O problema é que ele acha que Deus não o escuta. A dor do outro me incomoda quando mexe com o meu ego. O bem que ele faz não tem engajamento, sem compromisso com a consequência. E no fundo tem um interesse egoísta. Ele quer ficar um pouquinho feliz. Então agora é o convite realmente para reflexão, para termos empatia
por essas pessoas. Eles são vítimas da polícia. Se o menino se espelha em quem está perto, ele vê a polícia que deveria acabar com o crime, e está fazendo aquela lavagem de sangue, qual que é a referência que ele tem? É legal que ele não passa pano, né? Eu tô falando da polícia, eu tô falando do cidadão do bem, mas assim, aqui na comunidade também temos a nossa culpa. E é interessante que tudo isso traz o Salmo 23, que andarei pelo vale da sombra da morte, e sem medo. Nós temos a polícia e o traficante sendo guiados não pela cruz da capa do disco, mas pelo ouro. E eu achei muito legal que ele vai dando um salve para várias comunidades e ele fala, ó, gente, e termina tem um lugar no céu. Ele faz todos esses vocativos, ele aponta a esperança nesse pastor do Salmo 23, tem um lugar no céu. No entanto, à luz desse céu que a polícia foi corrupta, a gente vê que o céu e todos esses lugares onde acontecem todas essas coisas, elas estão juntas. E aí a gente chega no final dessa canção. Não mais o narrador, ele mostra assim que ele está fraquejando na fé. Será que Deus existe? Porque ele vê muita coisa ruim. Na sua reflexão, ele tem uma grande empatia, que é o que ele sempre fala na música. Vamos ter empatia, vamos fazer uma reflexão. Vamos olhar o outro e falar, isso importa, e eu sou responsável. E essa empatia faz com que ele se aproxime mais de Deus. A gente está reclamando do sistema, mas isso é formado por indivíduo. A ação de transformação do sistema parte, então, primeiro por essa reflexão, que ressignifica o indivíduo. Tem uma historinha que eu ouvi faz muito tempo, eu não sei quem é o autor. Um cara encontra um anjo, quer conhecer todos os sentimentos por dentro dele mesmo, começa a encontrar um sentimento, a inveja, aquela é compaixão, aquele não sei o que lá, blá, blá, blá. E cada ser tem uma personalidade. Aí ele encontra o amor. É um ser alado, com arco e flecha. E no finalzinho, ele encontra de novo aquele mesmo personagem que ele identificou como amor. Ele estava com os olhos vendados. Esse aqui eu conheço. Esse cara aqui é o amor. Fala, não, esse aqui é o ódio. Mas então, a flecha é assim, é uma energia que você traz para você e leva para o outro. E o ódio é praticamente essa mesma força. Só que o amor, você enxerga o outro. E no ódio, é uma força que você joga para o outro sem vê-lo. Como é que a gente faz para acabar com o ódio e ter mais compaixão, ter mais empatia? Olhar para as pessoas. Né? E como que faz para a gente olhar? É arte. Eu acho que aquele pessoal é tudo doido. Por exemplo. Aí de repente você começa a ouvir as músicas, ver as danças, fala assim, nossa, esses caras não são, né? Acho que as pessoas são violentas. E você começa a ver melhor o jeito deles serem. A arte, ela tem esse poder da gente conseguir enxergar o outro. A arte é uma forma da gente expressar aquilo que está muito dentro da gente. A gente demonstra o nosso sentimento, nossa alma, nosso coração, sabe? E como que a gente faz então para não permitir que as pessoas tenham empatia, não permitir que as pessoas consigam enxergar o outro, não conseguir permitir que o racismo acabe? Colocando um nazista no ministro da cultura. Aí galera, então é isso aí pessoal. Eu achei muito importante falar sobre esse assunto. E acho que temos muito pano pra manga pra gente discutir. Segue aqui os comentários, curta o canal, compartilhe. E obrigado por vocês chegarem até aqui. Vocês são realmente sobreviventes.